Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso, a gente hoje vai falar sobre pessoas, mas a gente vai falar de uma área específica das pessoas. Estou aqui com a coach Fabrícia Romberg e ela tem ajudado a gente muito nessa área aí. Eu tive uma dificuldade um pouco, assim, que eu já esperava, mas eu não sabia que ia ser tão complexo assim, que seria ajudar os próprios empresários que chegassem ao nosso processo a melhorarem a prioridade deles para que eles pudessem entender como que o marketing funcionava. E aí eu convidei a Fabrícia. Fabrícia, se apresenta, diz o que você faz, quem você é, diz aí pra gente. Bom, excelente dia, excelente tarde. Meu nome é Fabrícia, eu sou Meta Coaching, trabalho com a PNL e com a Neurosemântica e trabalho com gestão de recursos humanos num grupo de empresas que hoje a gente tem aproximadamente 260 colaboradores dentro de um processo de desenvolvimento. Beleza, esse grupo que você fala é o grupo da FEL, que é um cliente nosso também, que a gente já prestou consultoria e continua prestando consultoria para lá. E ao longo desse tempo, a Fabrícia vem desenvolvendo dentro da FEL a aplicação do coach. Fabrício, o que esse coach tem mudado na rotina dos colaboradores da DAFEL? Porque é um desafio, porque não é 1, 2, 3, 5 colaboradores, são 200 e poucos colaboradores. Sim. O que isso tem impactado de positivo dentro da empresa de vocês? Então, o projeto de desenvolvimento através da ferramenta do coach, ele se iniciou há aproximadamente 3 anos. A gente já tinha um setor de recursos humanos implantado, mas em determinado momento a gente percebeu que poderia fazer algo a mais pelo desenvolvimento, pensando inicialmente na liderança. Mas para a gente falar sobre isso não tem como não falar do que é o coach e por que ele existe, né? Coach é uma ferramenta de facilitação, ela vem dentro do processo de autoconhecimento para fazer com que o indivíduo ele venha a se conhecer, a descobrir o princípio das suas crenças, dos seus valores dentro do seu mais profundo interior e abrir a caixa de ferramentas para então poder começar a entender por que ele faz ou deixa de fazer qualquer coisa dentro da vida. O coach não é um processo que ele vem para tratar necessariamente a questão profissional. Quando a gente fala do coach, a gente vai falar de algo extremamente abrangente. A gente costuma dizer assim, de cima para baixo, de dentro para fora. Por quê? Porque quando você inicia o processo de desenvolvimento, você começa a entender o porquê de todo comportamento. A gente costuma dizer o quê? Nós somos o nosso comportamento. E cada atitude, tudo que a gente verbaliza, seja através das nossas palavras e principalmente através da forma como a gente se comporta num todo, tem a ver com aquilo que a gente tem internamente como a nossa base de valores e de crenças. Então, o que a gente queria? A gente queria maximizar o resultado da liderança dentro do grupo. E então eu fui buscar a formação que foi feita com o Dr. Michael Hall. Ele é um neurocientista americano e a gente trouxe isso para o grupo e começou a fazer com toda a parte de gestão do grupo. E o que a gente conseguiu perceber? A partir do momento em que a gente identifica primeiramente que o indivíduo, né, ele é coachável, ou seja, ele está aberto ao processo do coach, ele começa a entender por que ele não está conseguindo os melhores resultados. A gente busca o alinhamento entre aquilo que ele, enquanto indivíduo, deseja
porque na verdade, no coach, o coach nada fala, a gente sempre diz, o coach somente pergunta, o coach é que tem as respostas, é porque nós somos a resposta para cada uma das coisas que nós fazemos. E a gente pôde observar, esse projeto cresceu muito, no último ano, a gente treinou e formou aproximadamente 42 pessoas a mais dentro do grupo, dentro do projeto. Para quê? Para que não somente através do recursos humanos, que hoje é inviável a gente levar o coach para o grupo todo, mas para que todos não sejam coaches apenas, eles consigam atuar e liderar e se relacionar. Treinamento com os líderes, né? Com os líderes e não somente com os líderes, mas com todas as pessoas que a gente identificou potencial de crescimento. Então, o que a gente observa hoje é que a gente mudou o modelo de comunicação interno através das ferramentas. Porque para cada pergunta existe uma grande resposta. E toda vez que a gente consegue ressignificar algo, a gente sobe para o nível. E o que é extremamente gratificante dentro do processo é que ele é interminável, porque a gente nunca se conhece o suficiente. Todos os dias a gente vai descobrir algo novo, se a gente se observa da mesma forma como a gente melhora o nosso nível de relacionamento interpessoal a partir do momento que você utiliza as ferramentas e com o entendimento e a clareza de que as pessoas se comportam, cada um de uma forma, baseados nas suas crenças e valores individuais. Todos nós temos uma escala de valores. Alguns valores não se modificam porque são princípios e alguns princípios são imutáveis. Então, dentro da escala, eles permanecem e muitos vão se modificando na escala de prioridades de acordo com o momento em que o indivíduo está vivendo. E com relação às crenças, que a gente tem dois tipos de crenças. Deixa eu fazer essa pergunta que eu estava esperando aqui. Gente, a gente vive falando aqui de crenças limitantes, e hoje a gente tem a oportunidade de tirar a dúvida do que a gente pode entender por crenças limitantes, vindo uma explicação de uma coach. Então, Fabrícia, explica pra gente como é que funcionam essas crenças limitantes, o que isso impede a gente de chegar onde a gente quer e de atingir o objetivo que a gente deseja. Como que o coach enxerga essas crenças limitantes? Como você poderia passar isso para os nossos alunos para que eles fizessem um exercício de buscar neles quais são essas crenças que limitam eles a crescerem, a buscarem mais conhecimento, a querer chegar ao objetivo que você almeja? Então, eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas. Mas um pouco antes da gente entrar em crença, vamos só falar um pouco da questão da escala de valor. É muito importante e a gente busca no início do processo que cada um identifique a sua escala de valores. O que é muito comum a gente encontrar? Espiritualidade, família, trabalho, muitas pessoas têm hábitos alimentares, enfim. Então, primeiro o indivíduo precisa entender como funciona a escala de valores dele e como ele prioriza cada uma das coisas. E aí, então, a gente vai falar e isso vem naturalmente, porque ele vai dizer, por exemplo, eu não estou conseguindo atingir as minhas metas. E aí a gente vem com as crenças limitantes e as crenças condicionantes. Quando a gente fala de uma crença limitante, a gente está falando de algo que ele internamente tem, e isso muitas vezes é forjado através do desenvolvimento desde a pequena infância, daquilo que se ouve, de como ele é formado. Do que foi dito para ele e que Sim. Era uma coisa, que era uma imposição. Não faz isso porque pode acontecer aquilo. Exato. Não faz aquilo porque pode acontecer isso. Isso.
E isso faz com que ele não acredite que ele é capaz de fazer ou realizar algo. Então, isso o limita. A gente costuma falar, por exemplo, muitas pessoas começam e nunca conseguem terminar algo. Muitas pessoas não gostam de ler. Muitas pessoas não conseguem seguir processos. Tem pessoas que não conseguem assumir responsabilidades. Elas sempre transferem ao outro, porque não tem recursos para se enxergar. E a gente vai, através do processo, fazer com que cada um identifique gradualmente, porque nós temos muitas crenças que nos limitam, como muitas crenças que nos condicionam. Quando a gente fala de uma crença condicionante, é aquela que sempre vai nos conduzir ao mesmo tipo de comportamento. Ou seja, enquanto eu não identifico, eu sempre vou me comportar daquela forma quando uma determinada situação acontecer. Um exemplo que a gente pode dar: eu recebo uma crítica em relação a algo que eu fiz. Eu imediatamente, ao invés de eu ouvir, absorver, eu vou justificar. Eu recebo a informação, eu não processo a informação porque eu não aceito críticas. Então, eu vou sempre me reagir de uma determinada... Por isso que a gente fala tanto da reatividade, né? Por que a gente tem tantas pessoas... A reatividade está muito ligado ao condicionamento. É um bate e volta. Porque você simplesmente não acolhe, não consegue acolher aquilo que o outro está falando. Então, o processo, ele é interminável. A gente sempre costuma mapear 10 sessões por grupo para tratar um determinado objetivo e dar espaço para que a pessoa consiga caminhar a partir do momento em que ela começa a se conhecer e a receber as ferramentas. Eu acho muito importante que dentro do processo do coach a gente consiga dar ao coach recursos para que ele comece a identificar no dia a dia, através do cotidiano, o que está acontecendo, para que ele consiga caminhar e evoluir. E não por isso que o coach, a gente fala muito da terapia e do coach e da diferença da terapia, porque o terapeuta é um terapeuta, um psicólogo é um psicólogo, embora a gente use a psicologia positiva. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o coach, ele tem como objetivo ser um processo muito mais rápido. Portanto, a gente entende e o mercado nos diz o quanto mais a gente precisa de investimento para se implantar e investir no coach do que na terapia. Porque a gente ouviu do Michael Hall juntos, né? Isso foi algo que, para mim, durante os treinamentos e os contatos com ele, fez toda a diferença. E ele vem dizer pra gente o quê? Nós não temos personalidade. Inclusive eu fiz uma entrevista com o Michael Hall e eu perguntei isso sobre um livro que ele escreveu. O Michael Hall, para quem não conhece, ele é autor também, tem mais de 50 livros falando sobre PNL, falando sobre neurosemântica. Ele é o cara que desenvolveu a neurosemântica, é o pai da neurosemântica. E aí, quando eu fiz essa entrevista, a primeira coisa, em uma pergunta que eu fiz para ele, a resposta que ele começou respondendo foi assim: primeiro, você tem que eliminar esse entendimento de que você tem uma personalidade, porque a gente constrói a nossa personalidade à medida que a gente vai vivendo. Isso foi um ensinamento que eu tirei daquela entrevista com o Michael Hall. Aproveitando aqui, eu queria pedir para você, assim, como você mesmo falou, que as pessoas devem fazer um exercício, eu queria, como as pessoas que vão assistir o nosso curso, elas não estão lá com o coach do lado delas. Elas precisam ter uma autoanálise, elas precisam ter um autoconhecimento. Sim. Qual exercício que você talvez possa indicar para que essas pessoas que estão assistindo o nosso curso, que ela faça esse exercício
até mesmo para ir mais à frente no curso, melhorar a forma que ela trabalha, fazer isso, aplicar por ela mesma, sem a ajuda do coach, alguma coisa que possa vir a dar uma luz para ela em algo que está limitando ela de avançar. Existe uma ferramenta que ela pode trabalhar por si só, sem a intervenção do coach, sem que o coach esteja presente? Eu sei que isso é bem difícil, porque o ideal é que o coach ajude ali, fazendo perguntas, buscando, né, orientações melhores para essas pessoas seguirem o caminho, mas existe uma forma da pessoa, por ela só, por si própria, ela tentar algum exercício que ela possa fazer, como você falou, tentar entender o que ela anda fazendo. Você daria algum exercício assim? Qual exercício que você dá para as pessoas que não estão naquela sessão com você naquele momento, que ela leve para casa? Existe esse exercício? Não, na verdade, assim, os exercícios são pós-sessão, né? A gente, a partir do momento que a gente trata um assunto, a gente sempre vai criar uma meta. A gente tem uma meta SMART e a gente vai reduzindo essa meta até uma meta semana ou no intervalo das sessões. O que eu posso sugerir como algo que seja um pontapé, um início do processo do autoconhecimento, é um momento de reflexão, onde cada um possa olhar todas as áreas da sua vida e de uma forma muito transparente, porque eu acho que a pior mentira, a gente sempre fala isso de um modo geral, isso não tem necessariamente a ver com coach, é aquela que a gente fala para a gente mesmo, né? Olhar para cada uma das áreas da sua vida e tentar escrever e mapear como estão cada uma dessas áreas, colocando as suas prioridades, o que está funcionando, o que gostaria que funcionasse e aonde gostaria de chegar, criando metas para cada uma dessas áreas e observando principalmente os pontos de déficit em cada uma das áreas. A gente tem um exercício que a gente chama de roda da vida, que a gente usa sempre no início do processo, e ele é extremamente funcional. Ele é um exercício visual, onde você vai olhar como está tua área financeira, tua área profissional, tua área espiritual, familiar, saúde, lazer, bem-estar e outros tópicos. E todas essas áreas, elas têm uma interseção, né? Sim. Quando a gente não está bem em uma delas, ela acaba afetando de alguma forma as outras áreas, né? E aí você, talvez entendendo onde está o problema, onde você talvez esteja precisando de melhoria, talvez aquilo ali resolvido melhore todas as outras áreas, porque deixa de ter uma interferência de uma coisa negativa. Hoje, inclusive, eu estava assistindo uma live de uma pessoa que eu tenho como referência, e a gente terminou a live e ela estava falando sobre 2 pontos que eu considero muito importantes para a vida como um todo, que é a sensatez e o equilíbrio. Não existe como a gente alcançar o êxito se a gente não tem a vida em equilíbrio. Nossa vida, da mesma forma que o curso, tudo é equilibrado em pilares. Por que a gente vê tantas pessoas que passam horas na internet? A gente vê tantas pessoas que a gente fala são workaholics, são tantas pessoas que são prostradas, que não conseguem fazer um exercício, pessoas que não conseguem, assim, que são extremistas dentro de alguma área, porque elas compensam uma área com a outra e, de forma geral, desequilibram o funcionamento do todo. Então, assim, se eu quero alcançar o sucesso, eu preciso estar em harmonia. Por isso que a roda da vida ela é tão usada, porque a gente vai mapeando numa escala de 0 a 10 o quanto eu enxergo que eu estou
de nível de desempenho em cada área, para eu saber aonde eu vou canalizar as minhas energias. Então, se eu observo que eu não estou bem na minha área profissional, eu olho e quando eu olho, eu sinto, porque isso lembra que é de cima para baixo, de dentro para fora, ou seja, eu trago a clareza, eu absorvo, eu abro a caixinha, então eu levo isso para fora. Eu vi que eu não estou bem na minha área profissional, porque aí eu senti olhando e marquei lá 5. E aí sim a gente inicia o trabalho. Começando, então eu não estou bem. Mas o que é não estar bem para você? Porque aí a gente começa o processo para começar a trazer de cima para baixo, de dentro para fora, até que... Buscar uma melhoria, porque você identificou o problema que você tinha, tratou esse problema porque que você tinha. Você vai, na maioria das vezes, quando a gente vem com uma escala de valor invertida, que está prejudicando a roda ou o nível de equilíbrio, ou quando a gente descobre que a gente tem alguma crença que está limitando ou condicionando um comportamento, isso não vai melhorar exclusivamente a área profissional. Ela vai melhorar a roda como um todo. Então, assim, Fabrícia, primeiro queria agradecer muito o teu tempo por ter disponibilizado aí o teu conhecimento para a gente aqui. Espero que tenha ajudado muito o pessoal do curso que está aí assistindo isso e que não é uma coisa que você vem aqui aprender uma matéria e tal, mas isso faz parte de um desenvolvimento que quem tem esse mindset de pensar dessa forma e aplicar isso tudo que você está usando aqui, que você está escutando aqui, que é aplicado numa empresa com 200 e poucos funcionários, você levar esse conhecimento para o teu entendimento, isso vai te ajudar muito. Então, queria agradecer muito a tua presença. Obrigada. Queria agradecer muito você ter dado esse tempo da tua vida aí para trazer esse conteúdo para a gente. Eu queria que você deixasse um recado final para quem está assistindo aí, quem vai assistir esse curso por alguns anos aí, porque a gente está sempre evoluindo, sempre modificando o curso, mas a gente está sempre trazendo novas visões à medida que a gente vai aprendendo as coisas e vai trazendo e colocando nesse curso. Qual recado você gostaria de deixar aí para os nossos alunos, uma pílula do tempo para eles aí? Então, eu vou voltar um pouquinho no tempo, né? Quando eu fui buscar isso tudo, é óbvio que antes de você trazer isso para o teu dia a dia e para aplicar ao próximo, você aplica a si mesmo. Então, o que a ferramenta e que o coach, a PNL, a neurociência fizeram pela Fabrícia enquanto pessoa e ser humano é algo assim de uma dimensão muito grande, e isso acontece todos os dias. O que eu posso deixar de recado para cada um hoje? Nós podemos ser aquilo que nós quisermos. Nós podemos atingir qualquer meta que a gente programar, desde que a gente seja capaz de olhar para dentro e entender que a mudança somos nós. E que, na verdade, tudo tem a ver conosco, nada tem a ver com o próximo. Quando a gente entende que, na verdade, a gente simplesmente pode ser feliz, bem-sucedido, alcançar nossos objetivos, no momento em que a gente se olha, se identifica, mesmo passando muitas vezes por um processo de dolor, porque quando a gente está na sala de espelhos e a gente se olha e vê que, na verdade, não é o próximo, a mudança está em nós. Não é fácil, mas é extremamente gratificante. Então, olhem para dentro, façam esse exercício, busquem identificar, criem metas e, com toda legitimidade, caminhem em direção a um futuro, acreditando que nós podemos escrever todos os dias um dia melhor. É isso aí. Bom, agora eu vou pegar a Fabrícia de surpresa. Vocês estão vendo a Fabrícia falando aqui, e na frente das câmeras e tal,
E, Fabrícia, qual era o teu maior medo? Falar com a câmera. E como que você conseguiu superar isso? Como que você conseguiu hoje estar nesse nível de conhecimento, de entendimento e de clareza? E hoje não tem uma não, tem 2 câmeras ali na tua frente. E aí? Porque quando... Isso era uma crença limitante, porque quando eu olhava para a câmera, internamente, eu estava falando com alguém que eu desconhecia e... Eu não estou olhando olho no olho, eu estou olhando a sua fisiologia. A gente está se comunicando de várias formas e isso cria rapport, a gente sabe disso, a gente tá em sinergia. Quando eu olhava para a câmera, para mim eu estava falando com nada e aquilo me travava, eu não conseguia e era gélido. Você tinha medo do julgamento que as pessoas iam fazer? Exatamente, porque como eu não... sabia com quem eu estava falando, eu ficar lá dentro era quem estava atrás, quem vai ouvir, quem vai ver, como a pessoa vai perceber aquilo que eu estou falando. Tinha medo do julgamento. Sim, porque na verdade o que a gente mais trata no coach é 0 de julgamento, porque cada um funciona de acordo com o seu mapa. Então, se eu tenho o meu mapa, isso gera o meu comportamento de acordo com a minha escala de valores e minhas crenças. Só que eu estou falando com alguém com que eu não sei. Então, isso me bloqueava. Até que a gente recebeu um desafio. E quando eu percebi que era isso, eu falei... Se eu não opero em julgamento, e eu entendo que nada tem a ver com o outro e tudo tem a ver comigo... A solução está em mim. A mudança sou eu. Então, o que importa é aquilo que a gente vai levar. Porque cada um escolhe como vai receber. E aí, então, a gente conseguiu ressignificar e por isso hoje, tanta... Parabéns para você, muito bem. Está se saindo super bem. As tuas entrevistas hoje, elas são totalmente esclarecedoras, você se dá super bem com a câmera e isso daí foi uma coisa que ela conseguiu mudar nela mesma. E eu aconselho vocês, se vocês têm medo de falar em frente às câmeras, a partir de agora, quem quer se destacar no seu mercado, quem quer participar nas redes sociais, quem quer fazer alguma coisa diferente, o vídeo, a forma de comunicação através do vídeo, é uma forma muito, mas muito, muito, muito melhor do que uma foto, do que um texto, do que uma coisa que você possa fazer. Então, você ter aí, lutar contra essa... Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão me assistindo têm medo de falar para as câmeras, mas a gente não precisa ter medo de falar para as câmeras, basta que você fale a tua verdade, basta que você fale daquilo que você conhece, daquilo que você entende, daquilo que você pode falar. Então, quando você tem autoridade para falar daquilo que você sabe que você é autoridade, você entende, você fala com clareza e você vai conseguir fazer isso por você e para ajudar as outras pessoas que vão estar se beneficiando com o teu conteúdo. Beleza? Fabrícia, obrigado. Obrigado ao Diego que está aqui gravando a gente, levando para vocês essas imagens maravilhosas aí, melhorando cada vez mais aí a nossa comunicação com vocês. E até uma próxima aula. Vejo vocês mais tarde numa próxima aula, ok? Você falou com o Márcio Canto. Um abraço. Sucesso!